Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a sexta rodada do Brasileirão 2025 Série A e mudou a liderança de novo. Na rodada número 4, o líder é o Flamengo, na rodada número 5 foi o Palmeiras, agora na rodada número 6 retorna a liderança para o Flamengo. Parte de baixo da tabela. Tivemos uma ou outra mexida, mas não mudou tanto assim, vamos ser sinceros, não mudou tanto assim. Tivemos mudança na parte de cima, né? O Cruzeiro chegando lá em cima, o Bahia chegando lá em cima. Agora a gente tem que tomar muita cautela, tem que ter muita cautela no início de campeonato, porque você, numa rodada, você está beirando do rebaixamento, você vence, tu entra quase no G6. Então, tem que se ter um pouco de cautela. Óbvio que com 6 rodadas você já começa a observar alguns times, mas mesmo assim é muito cedo, na minha opinião, para se definir muitas coisas. Você pode definir algumas coisas que se parecem muito óbvias. Vou dar um exemplo. Nessas 6 primeiras rodadas, me parece um pouco óbvio que o Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título. Vai ter alguém mais? Sim, provavelmente tenha, mas a gente tem que esperar um pouquinho mais. Mas nesse início de rodada você vê Palmeiras e Flamengo, mas você vê times se recuperando, você vê times que não conseguem engrenar, né? Ano passado a gente teve o Vitória, que iniciou complicado e no final estava na Sul-Americana. Então, a gente está muito no início para cravar algumas coisas. Nem para você cravar, time A, time B, time C, briga contra o rebaixamento. Igual eu já estou vendo a torcida do Grêmio falar, a gente tem que agora começar a pensar como é que a gente vai conseguir fazer mais 40 pontos para não cair. Eu acho que é muito cedo. Tem que se preocupar, óbvio. Mas algumas coisas é muito cedo. Tem que ter alguma coisa muito óbvia para você, e nem cravar, mas falar. Então, cara, o Campeonato Brasileiro está seguindo, faltam agora mais 6 rodadas para o campeonato parar. E aí a gente sabe que tem alguns times que estão se dedicando bastante porque vão para o Mundial. Os 4 times: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, que querem dar essa parada, mas numa situação legal. Por quê? Porque os outros times vão ficar parados, treinando. Eles vão estar lá jogando. Mas pode não passar de fase. Pode não passar de fase, mas vai ter jogo. Eles vão jogar. Pelo menos 3 partidas, se eu não estiver enganado. Então, aí tem viagem, tem toda uma preparação. Então, cara, isso é o normal. Uns se empolgam, outros acham que está tudo ruim, está tudo uma merda, mas tem que ter calma. O campeonato só tem 6 rodadas. Então vamos lá para a gente falar aí sobre os resultados, sobre os placares, sobre a classificação. Obviamente, tem cagada de arbitragem, né? Claramente, estou tentando lembrar aqui, eu sei que teve, que eu fiz um montão de jogo, teve o gol lá foi do Fortaleza que entrou, não entrou, porra, obviamente a bola entrou. Então tem algumas cagadas, né, para variar, né, que não pode passar o Campeonato Brasileiro sem ter, no mínimo, uma cagada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. É...
Deixa eu pegar aqui logo os resultados. Vamos aqui de resultados. Rodada número 7. Tivemos Internacional vencendo o Juventude por 3-1. Placar normal, previsível, né? Internacional vem de um jogo aí onde estava perdendo de 3-0 na Libertadores, conseguiu empatar. O fato de ter conseguido reagir ao 3-0, né, na Libertadores é legal, mas o resultado foi ruim, né, do Internacional. Tanto que o Bahia é o líder do grupo, em um grupo difícil. Mas o resultado do Internacional era perante Juventude, resultado normal. Mirassol 2, Atlético Mineiro 2. Na minha opinião, também. O Mirassol vem fazendo um campeonato brasileiro muito competitivo, muito competitivo. O problema é que tem muito empate. A gente já viu isso dar ruim, né? Com times muito competitivos, mas que não conseguiam ganhar. Não perdiam, mas também não conseguiam ganhar. E a gente leva em consideração que empate é um ponto e a vitória são 3. Então isso atrapalha. E o Atlético Mineiro é um time que oscila com a barbaridade, né? Tu acha que vai ser o Galo Vingador, mas é o Pintinho, de vez em quando. Então é bem complicado. Eu falei, o jogo vai ser bem complicado para o Atlético Mineiro. Bem complicado. Como foi? Como foi? Saiu perdendo o Galo, conseguiu virar e no finalzinho o Mirassol empatou. Mas eu não vejo o resultado diante do que a gente está vendo nessas 6 primeiras rodadas, um resultado fora do normal. Não vejo. Ceará 1, São Paulo 1. Também outro resultado dentro de uma lógica para mim. Também achei que seria um jogo difícil para os dois lados, parelho. Mesmo o Ceará jogando em casa seria um jogo difícil. São Paulo tem sua qualidade, não tem um Caleri que perde muito, mas é um time bem competitivo, mas que também está empatando para cacete igual o Mirassol. Isso também é complicado, porque tu não consegue avançar na tabela. Mas em relação a resultados, também não achei o resultado de Ceará e São Paulo 1. Só lembrando, pode ser que eu esteja falando aqui, esteja esquecendo algum lance polêmico, alguma situação desse tipo com a arbitragem, mas não leva a mal. Simplesmente eu estou falando sobre o resultado. Sobre jogos, muitos desses jogos aqui eu fiz os comentários e está no canal. Então tu vai lá e dá uma olhada no canal. Tem lance aqui que teve problema de arbitragem que eu não vou lembrar. O próximo jogo aqui, Sport e Fortaleza, que foi 0-0, eu lembro que teve a situação do gol do Fortaleza, que a bola entrou. A bola entrou. É inadmissível. O VAR e o árbitro não consegui ver que a bola entrou. Aquilo é um escárnio, né? Aquilo, porra, esse lance aí de Sport Fortaleza, até os torcedores do Fortaleza mais fanáticos sabem que do esporte, até os mais fanáticos sabem que a bola entrou. Eu vi um monte de canal do esporte, que cara fala, sou torcedor do esporte, gostei do resultado, a gente não ter perdido, mas a bola entrou, pô. Então, o jogo foi 0-0, na minha opinião o esporte foi melhor, mas, porra, o Fortaleza teve um gol muito mal anulado, né? Mas o resultado em si é um resultado que, sinceramente, eu não acho fora da casinha. Principalmente que o Fortaleza não vem fazendo grandes partidas, apesar que a última partida não foi tão ruim. O esporte também não vive um grande momento. Os dois times não vivem grandes momentos. Então, placar para mim de empate dentro de uma certa normalidade. Botafogo 2, Fluminense 0. O Fluminense não ganha do Botafogo há muito tempo. Eu acho que é a 8ª vitória seguida do Botafogo. O Botafogo, desde o início do ano, não tinha mostrado a cara direito, né? Aquela situação. O ano só começa em abril, mas que dia de abril? Até então, a gente já está quase no final de abril e parece, na minha opinião, no primeiro tempo, o Botafogo falou: tô chegando. No primeiro tempo, segundo tempo, não. E acabou vencendo o Botafogo, que foi melhor. Um placar também normal. Lembrando que são 8 vitórias seguidas do Botafogo. Então, 2-0, Botafogo em cima do Fluminense. Também um placar dentro da normalidade. Flamengo 4, Corinthians 0. Placar mentiroso. Esse placar era para ter sido em 6 ou 7. Com uma certa tranquilidade.
Então o Corinthians tem que botar as mãos para o céu, ajoelhar e agradecer por ter sido apenas 4, que era para ter sido bem mais. É, lá que teve jogo, sim, foi um massacre, né? Como eu falei, poderia ter sido mais. Eu, sinceramente, eu não esperava, tá? Eu imaginei ali que poderia ter sim a vitória do Flamengo, mas não imaginava a goleada e nem imaginava a facilidade que foi, né? Mas a vitória do Flamengo eu imaginava, só não conseguia imaginar. Tudo bem, que o Flamengo está melhor, o Flamengo é melhor do que o Corinthians, mas eu imaginei um jogo pouquinho mais pegado. A gente vemos os últimos jogos aí de Copa do Brasil, essas situações, jogos mais parelhos entre Flamengo e Corinthians. Mas esse jogo foi com muita tranquilidade. No segundo tempo, o Flamengo andou. Né? O Flamengo andou. Então, a vitória do Flamengo eu imaginava. Agora, da maneira que foi, é que eu não esperava. Não é que o Flamengo não tenha capacidade, mas eu achei que o Corinthians ia dar uma dificultada maior. Estava sem técnica, ainda está sem técnica, o Dorival estava lá, né? Mas ainda não foi apresentado, com a coisa e tal. É, foi um vareio. Foi um vareio. Vitória 1, Grêmio 1. Outro jogo com resultado, para mim, dentro de uma normalidade, diante do que as duas equipes vêm fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, Vitória e Grêmio hoje disputam o mesmo campeonato. Então, para mim, o empate de Vitória e Grêmio está dentro de uma normalidade. Palmeiras 0, Bahia 1, um resultadaço do Bahia. Estava jogando contra o líder, né? O Palmeiras, né? Que vem fazendo um grande campeonato. É um time muito competitivo. Independente da derrota, o Palmeiras vai brigar pelo título. O Palmeiras era o líder, o Flamengo era o líder, o Palmeiras virou líder quando o Flamengo empatou com o Vasco, agora o Flamengo retoma, mas acredito que seja essa briga, o Flamengo e o Palmeiras, talvez até o final. Poderemos ter outros times ali brigando também, fazendo essa briga pelo título, mas foi um triunfo gigantesco do Bahia em cima do Palmeiras fora de casa. E não é um resultado anormal. Eu vejo palmeirenses falando, pô, vergonhoso, vergonha perder o Bahia. Não é. Tirem da mente o Bahia de 4 anos atrás. Tirem isso da mente. Eu não sou a favor da SAF, mas a SAF existe. E a SAF do Bahia não está fazendo estripolias igual o Dexter, igual o dono do Cruzeiro. Não vem fazendo essas coisinhas. A torcida gosta. O torcedor do Botafogo, olha lá. Eu prefiro igual o torcedor do Vasco. Conversei com o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco. Eu queria ter um Dexter no meu time, que pelo menos eu ia ganhar. Ele ia botar um montão de dinheiro, eu ia ganhar um ano, mesmo que eu não ganhasse o restante. Esse sim é um pensamento de time pequeno, né? Que prefere ganhar um ano e depois ficar 10 sem ganhar. De time pequeno. Mas cada um pensa de uma maneira, irmão. Eu prefiro estar sempre disputando do que ganhar um, ficar 10 anos sem ganhar nada e ganhar mais um. Bom, mas o trabalho que está sendo feito do Grupo City no Bahia é um trabalho, para mim, consistente, que vai ter longevidade o trabalho, não vai ser uma coisa igual o balão japonês, na minha opinião. Então, as torcidas de todo o país têm que parar de olhar o Bahia e falar do Bahia, igual eu escutei um torcedor falar, o Bahia é igual arroz de festa, arroz de casamento, sei lá, não entendi direito, mas não é mais, não é mais. O Bahia pode não ganhar, mas vai disputar. Então tem que se entender isso. E parece que ainda não entenderam, mas em breve vão entender, né? Tem um certo preconceito, sim. Tivemos Cruzeiro 1, Vasco 0. Cruzeiro que não vive um grande momento, está sempre aí cheio de problemas. O dono do Cruzeiro é um boçal. O Dexter do Botafogo, ele é falastrão, tá? Ele é falastrão, mas é uma característica, mas ele não é burro, tá? O Dexter não é burro. O Dexter é um cara inteligente,
Lógico que o do Cruzeiro também é, porque senão ele não seria rico, tá? Mas eu estou falando em futebol, o Dexter, ele é malandro, ele usa algumas artimanhas, é, 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 ele é falastrão. Agora, o do Cruzeiro é babaca. O do Cruzeiro é babaca. É diferente. É diferente. O que ele falou lá, perguntaram, e aí o Dudu? Ele se sente mesmo o dono do videogame. Ele trata o Cruzeiro como videogame. Brasfoot, FIFA, assim, mais ou menos. Jogou contra o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama também. O Vasco da Gama é aquele time que contra o Flamengo dá a vida, aí consegue um empate, comemora como se fosse título. Aí joga contra outro time maior, dá a vida também. Mas sabe que o Vasco vai ser aquele. Vai ficar por ali. Não vou cair, sei lá, tento beliscar aí, quem sabe alguma coisa, pega uma Sul-Americana. Vai ser isso aí. Não tem muito, não tem time para isso. O Cruzeiro tem dinheiro, mas não sabe montar elenco. Vamos ver na metade do ano. Então a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, em casa, acho um resultado plausível dentro de uma normalidade. E fechando a rodada, tivemos o Santos e Bragantino, onde o Bragantino está fazendo uma campanha esplêndida. O Bragantino ganhou do Santos fora de casa por 2-1. Né? Santos no momento ruim e o Bragantino nadando de braçada. Nadando de braçada. Focado no Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que tem a parceria aí, não é uma SAF, mas é uma parceria com a Red Bull, não quer passar o aperto que passou no passado, de quase cair. Então, Santos e Bragantino, resultado para mim, normal. Mesmo o Santos jogando em casa, mas o Bragantino vive o melhor momento. Vive o melhor momento. Então, a vitória do Bragantino contra o Santos, para mim, mesmo sendo na Vila, é um placar dentro de uma normalidade diante do que é o campeonato. Bom, para mim um destaque. Para mim tem dois destaques, tá? A goleada do Flamengo em casa em cima do Corinthians e a vitória e o triunfo do Bahia em cima do Palmeiras. Mas eu não vou ficar com os dois. Para mim, o maior destaque dessa rodada é o triunfo do Bahia em cima do Palmeiras. Porque o Palmeiras era o líder e o jogo foi lá. Então, para mim, o maior destaque dessa sexta rodada dos resultados foi o triunfo do Bahia em cima do Palmeiras por 1-0 fora de casa. Lógico, a gente tem que fazer uma menção honrosa pelo jogo que o Flamengo fez, pela goleada do Flamengo. Você tem que também falar do Botafogo, que ganhou do Fluminense, mas foi ali um clássico. Mas eu coloco esses dois, Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Bahia. Mas o triunfo do Bahia, para mim, por tudo que foi, eu coloco, na minha opinião, o Bahia como destaque. Tá? Aí agora a gente vai para a classificação. Como é que ficou a classificação após os 10 jogos? O Flamengo retoma a liderança, isolado agora com 14 pontos. O Palmeiras é o segundo com 13. O Bragantino é o terceiro também com 13. E olha, o Bragantino estava ganhando de 2-0. O Bragantino estava ganhando de 2-0. O Bragantino estava com 8 gols feitos, 4 gols tomados, estava ficando com saldo 4. Estava assumindo a segunda colocação. Por quê? Antes do Santos fazer o gol, estava 2-0 o Bragantino. O Bragantino estava ficando com os mesmos números de pontos do Palmeiras e saldo 4. Só que o Palmeiras fez 7 gols e o Bragantino tinha 8. Ou seja, o Bragantino estava tomando a vice-liderança do Palmeiras. Mas o gol do Santos acabou fazendo o Bragantino ir para a terceira colocação. Mas esplêndido a colocação do Bragantino. Cruzeiro, que vive esses altos e baixos, seu presidente, que é um boçal, um babaca, minha opinião, tá? Vive esses altos e baixos. Primeiro time eliminado, o Cruzeiro é o primeiro time eliminado num campeonato internacional aqui no Brasil, que é a Libertadores Sul-Americana. O Cruzeiro já está eliminado. É o primeiro time eliminado. Aí vai ter mais 3 jogos, mas não vai servir para nada, vai ser amistoso.
Então, é um campeonato a menos para o Cruzeiro. De repente, vai ajudar muito o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não estar na Sul-Americana. Então o Cruzeiro pula para a quarta colocação com 10 pontos, o quinto colocado é o Fluminense com 10, o sexto é o Internacional com 9, o sétimo é o Bahia, também com 9. O Bahia estava próximo da zona de rebaixamento, era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, subiu bastante com esse triunfo. O oitavo é o Botafogo, que também estava lá embaixo, sobe para a oitava colocação com 8 pontos. O Ceará cai, que estava lá em cima, cai para a nona colocação com 8 pontos. E o São Paulo é o décimo com 8 pontos. O 11º é o Vasco com 7, o 12º é o Corinthians com 7, o 13º é o Juventude com 7, o 14º é o Mirassol com 7, 15º é o Fortaleza com 6, 16º é o Vitória com 6, e na zona de rebaixamento o Atlético Mineiro é o 17º com 6, o 18º é o Grêmio com 5, 19º é o Santos com 4 e o último o Sport com 2 pontos. Agora vamos lá para algumas coisas interessantes. Temos 2 times no Campeonato Brasileiro que ainda não perderam. Sexta rodada, 2 times ainda não perderam. O Flamengo, que é o líder, e o São Paulo, que é o 10º colocado. Mas por que o São Paulo não está lá em cima? Porque o São Paulo tem 5 empates. Em 6 rodadas, o São Paulo tem 5 empates. Entendeu? Então, Flamengo e São Paulo são os únicos times que ainda não perderam. Os times que fizeram mais gols. O time que tem mais gol pró é o Flamengo com 15. O time que tem o melhor saldo de gols é o Flamengo com 13. O time que tomou menos gols, deixa eu dar uma olhada aqui, menos gols, é o Flamengo, 3. Não, 2. Então, o Flamengo tem o melhor ataque, o Flamengo tem a melhor defesa. O Flamengo fez 15 gols e só sofreu 2, e o Flamengo não tem derrota. É por isso que o Flamengo é o líder. Vamos lá. Quem tem o pior ataque? O pior ataque é o Sport com 3 gols. O pior ataque é o Sport com 3 gols. Quem tem a pior defesa? Pior defesa aqui está o Juventude, com menos 7. O Juventude tomou 14 gols. 14 gols. O Juventude não está na zona de rebaixamento, mas tem uma defesa pior do que a do Sport. Mas tem que lembrar que o Juventude tomou 6 gols só do Flamengo. Então isso contribui bastante. Então a pior defesa é a do Juventude e o pior ataque é do Sport. Destaque na classificação, na minha opinião, a gente pode falar da volta do Flamengo à liderança, mas para mim o destaque é o Bragantino na terceira colocação e por pouco não é o segundo. Então, para mim, o destaque é o Bragantino na terceira colocação. E também vou colocar ali, né, até por causa das 2 vitórias, a subida, né, na tabela de Bahia e Botafogo. E as decepções? Bom, aí eu não posso falar decepção, a gente tem que falar em decepções. O Santos está voltando para a Série A. Tá? A gente sabia que ia ter uma certa dificuldade. O Sport também. Agora, obviamente, que as decepções é a dupla Atlético e Grêmio. Os dois na zona de rebaixamento. O Atlético só tem uma vitória igual o Grêmio. Porra, decepcionante. Galo e Grêmio. E na próxima rodada, rapidamente, para a gente fechar aqui, teremos jogos sábado, domingo, sábado e domingo. Deixa eu ver. Não, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Sexta, sábado, domingo e segunda. Teremos jogos sexta, sábado, domingo e segunda. Lembrando que na próxima semana é feriado. No meio de semana tem Copa do Brasil. mas rapidamente, para a gente fechar, a gente tem São Paulo e Fortaleza, Ceará e Vitória, Corinthians Internacional, Fluminense e Sport, Bahia e Botafogo, Grêmio e Santos, Vasco e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, Bragantino e Mirassol e Juventude e Atlético Mineiro. Não temos clássico regional. Estadual, não teremos clássico estadual, mas teremos clássico regional, da região Nordeste. Teremos Ceará e Vitória no sábado, dia 3. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!